o Rei da glória. Eu abro meu coração. Tu és maravilhoso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Tu és Eu abro maravilhoso. meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo por tudo que fará. Obrigado pela tua palavra nesse domingo, Senhor, 10 de abril de 2022. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a verdade e justiça que necessitamos e precisamos para a nossa vida vem de ti. Tu és o nosso alimento, a nossa rocha, a rocha eterna, a rocha angular, a rocha firme, inabalável. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, te glorificamos. Amém, amém e amém. Amém, amém. Bom dia. Bom dia. Shalom. Shalom. Para vocês que estão aqui na igreja, para vocês que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, que bom, que Deus possa falar conosco, que Ele possa, através da palavra dEle, eu e você possamos permitir Ele nos orientar, amém? Então, abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, e deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor ministrar no teu coração, deixa o Senhor trazer o discernimento da palavra dEle para a tua vida. Permita Jesus Cristo operar as maravilhas dEle. Olha o que diz, é interessante que o Evangelho de Marcos, ele é interessante porque ele vem trazendo algumas circunstâncias, né? Tratando de alguns assuntos. Primeiro perguntaram para Jesus para tentar pegar ele em alguma palavra, entregaram para ele uma moeda, né? E falaram para ele assim: Jesus Cristo, e aí, nós damos, e aí, pagamos ou não tributo a César, né? E aí ele disse: traga uma moeda para mim. E perguntou: como é que é essa moeda? Ela tem dois lados, não tem? O que significa isso? Ou seja, me fala de quem é essa imagem aqui. É de César. E aí Jesus Cristo: então, pois é, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague os seus tributos e não deixa de contribuir com os mantimentos da casa, né? Com os dízimos e com as ofertas. É muito claro. Ou seja, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Ou seja, em todos os âmbitos, né? E aí perguntaram para ele, né? Jesus, vem cá, como é que vai ser? Existiu um homem que casou com a sua mulher e de repente esse homem morreu e não deixou filhos. Porém, casou com o segundo irmão deste homem que morreu para continuar a descendência. Também esse homem morreu. Ou seja, os 7 irmãos casaram com a mulher e os 7 morreram e não deixaram descendência. Então Jesus, e aí? Lá no céu, o que vai acontecer? Aí eles perguntaram: essa mulher vai ser esposa de quem? Aí ele falou assim: olha, esse é o problema de vocês. Vocês não entendem e não compreendem Deus nem o poder dEle. Não compreendem a sua escritura nem o poder dEle. Não compreendem a sua palavra nem o poder dEle. Lá nos céus não se darão em casamento. Serão como os anjos. Acabou. Ou seja, em todo momento eles estavam querendo pegar Jesus para trazer alguma acusação, para que ele fosse contra a palavra, contra os mandamentos de Deus, contra a lei do Senhor. Era isso. Trouxeram a moeda para dizer: vamos ver, né? Se ele falar mal de César, nós pegamos ele. Se ele falar mal de Deus, se ele ir contra Deus, nós pegamos ele. Aí trouxeram o assunto dos irmãos todos que casaram com a mulher
e a mulher acabou ficando viúva de todos eles e não suscitou, ou seja, descendência, porque era lei, era um mandamento para eles, ou seja, aquele homem que casou com a mulher, tivesse outros irmãos, viesse a morrer, não tivesse descendência, algum dos irmãos tinha que assumir essa responsabilidade, casar com a viúva e levantar descendência, ou seja, olha que coisa, e foi por isso que um dos filhos de Judá morreu, porque ele não quis suscitar a descendência do irmão, e Deus não se agradou com isso, então veio de novo para tentar enrolar os pés de Jesus, né? Fazer ele tropeçar e cair. Ele foi muito claro, o problema de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O problema é esse, vocês querem viver uma vida natural, e querem desfrutar da vida espiritual, não tem como, é uma ou é outra, não tem como servir dois senhores. Vida natural, igreja, é a vida do ser humano caída, que ainda não se entregou a Cristo Jesus. É por isso que está essa bagunça no mundo, porque cada vez mais a humanidade está caminhando para está vivendo cada vez mais com intensidade a tua vida natural caída. E é por isso que muitas barbárias, muitos acontecimentos, muitas situações. Ontem mesmo eu postei um vídeo para vocês verem. Que coisa de louco. E ainda tem cristãos que ainda, no dia da eleição, vai votar em certas pessoas que são favoráveis ao aborto. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam ou prestaram atenção no vídeo, a criança, desde quando é germinada no ventre da mãe e começa a ter forma, ela tem a mesma forma sempre, ela só vai crescendo e se evoluindo, ela só vai crescendo. Ela pega aquela forma nas suas primeiras 3 semanas, se eu não me engano ali, ou seja, ela simplesmente vai só crescendo. Mas a forma é a mesma, desde as primeiras semanas até o último dia que ela sai do ventre da mãe dela. Vocês perceberam o que tem que fazer? Quebrar o crânio, para poder fazer a sucção. E tem cristão que ainda vai fazer situações, vai ainda no dia da eleição, lá em outubro, depositar o voto em pessoas que são favoráveis a tudo isso. Eu não sei que cristianismo nós estamos vivendo. A gente não está conhecendo o poder de Deus, nem as escrituras dele. Está na hora de, como igreja, nós despertarmos, acordarmos. Misericórdia, misericórdia. Estamos sentando às mesas dos escarnecedores e zombadores de Deus. Mas aí a Escritura Sagrada diz que, no versículo 28, de Marcos 12, falou-se algo. Um dos mestres da lei que estava ali, ouvindo a discussão, percebeu que Jesus tinha respondido o quê? Bem, entendeu? Ou seja, estava uma multidão tentando pegar Jesus, e no meio dele teve um mestre da lei que entendeu e compreendeu que as respostas de Jesus eram respostas da verdade. Aí ele continuou dizendo, então perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Porque Jesus Cristo em todo o tempo estava falando de mandamentos do Senhor, amém? Qual era o mais importante? Qual é o mais importante? Jesus respondeu, no versículo 29 de Marcos 12, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único que? Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. Amém?
E o segundo é este: ame o seu próximo como o quê? A si mesmo. Não há mandamento maior do que estes: amar a Deus e o próximo. Aí o versículo 32 diz o seguinte: o mestre da lei respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que há um único Deus. Um único que, igreja? Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as forças, é amar o próximo como a mim mesmo. Olha que coisa. E amar o próximo como a mim mesmo é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e o quê? Ofertas. Amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, aquele homem falou: o que o Senhor falou é verdade, é a palavra verdadeira. Amar a Deus de coração, de entendimento, de força, e amar o próximo como a mim mesmo, é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e ofertas. Aqui o Senhor trata de um assunto tão importante, tão relevante. E Jesus Cristo, tanto em Lucas, se eu não me engano, 11, 46 por aí, e em Mateus 23, 23, diz muito bem sobre o que os mestres da lei estavam fazendo. Eles ofereciam sacrifícios, eles ofereciam, ou seja, ofertas, mas não conseguiam amar a Deus e o próximo. Entendeu? Eles cumpriam o mandamento, declarando que amava a Deus, mas esquecia de amar o quê? O próximo. Não adianta eu só amar o próximo, eu tenho que amar a Deus. Não adianta eu amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. É isso que a gente tem que entender. E quem ama a Deus ama o próximo, e quem ama o próximo tem que amar a Deus. Não consegue desvencilhar essas duas coisas. Não consegue. Se eu não consigo amar o próximo, eu não amo a Deus. Se eu não consigo amar a Deus, eu não amo o próximo. Não tem jeito. E aquele homem entendeu. E aí, olha o versículo 34. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhe disse: você não está longe o quê? Do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe pergunta o quê? Alguma. Mais uma vez, Jesus Cristo deixa muito claro, presta atenção, mais uma vez, Jesus Cristo deixa muito claro, que para fazer parte do reino de Deus, tem que amar a Deus e tem que amar o próximo. Não se iludam, não se enganem, nós não podemos continuar nos enganando e nos iludindo, por favor, não tem como. Eu tenho que, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, mente, conhecimento, inteligência, eu tenho que amar a Deus e o próximo. Se eu não fizer isso, tudo que eu fizer para Deus é em vão. Jesus repreende os doutores da lei assim, dizendo: vocês cumprem algo, esquecem de cumprir a outra parte. É igual a moeda de César. Jesus Cristo deixou muito claro: não adianta vocês serem fiéis a César e serem fiel a Deus. Não adianta vocês terem fidelidade a Deus e esquecer e serem fiel a César. Olha que coisa. Dai a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Olha que interessante,
Você obedece à lei humana, mas não obedece à lei de Deus. Você pratica as ordens das autoridades, mas não pratica os mandamentos de Deus. Por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, tem errado. E aqui, igreja, eu quero trazer o testemunho de duas pessoas que compreenderam isso. O que era amar a Deus e amar o próximo. Eu quero começar lá com Ruth. Lá no capítulo de número 2. Todos nós sabemos que Ruth deixou a sua terra. Todos nós sabemos que Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Porém, esse filho de Noemi veio a óbito, faleceu. E Ruth ficou viúva. E Noemi disse para Ruth que ela tinha que voltar, tanto para ela como para a órfã, que eles tinham que voltar para os pais, para a família, para a descendência, para o povo deles. Porque ela estava voltando de novo para Israel. Olha que coisa interessante, Ruth foi muito clara em dizer: não, o meu Deus a partir de hoje será o teu Deus, o meu povo é o seu povo a partir de hoje, aonde você morrer eu morrerei. E lá vai Ruth caminhando e se entregando, e deixou de viver a própria vida que ela tinha direito. Jesus Cristo disse que eu e você temos que renunciar a própria vida que nós temos de direito e segui-lo. Sabe por que Cristo Jesus fala sobre isso? Porque Ele sabe que se eu viver a vida que eu tenho de direito como ser humano nessa terra, eu não vou ter a minha vida eterna. Eu não sei se vocês prestaram atenção em Marcos 12, mas é justamente sobre isso. Quando aquele homem deu a resposta dizendo que realmente era a palavra verdadeira, amar a Deus e o próximo, Jesus Cristo disse para ele: você está próximo do reino de Deus. Ou seja, é muito claro. Jesus Cristo estava dizendo: olha, se a humanidade, se o ser humano, se você continuar caminhando com a sua vontade humana, não terá reino. Porque a vontade humana, ela contraria a Deus. Como assim? Não foi isso que Adão e Eva fizeram? A vontade humana de conhecer, de experimentar, de degustar o fruto proibido da árvore proibida, do bem e do mal, do conhecimento, ou seja, não ia contra o amor a Deus? Ou não? Não fazia eles serem desobedientes à palavra de Deus? E por consequente, não amou o próximo, ou não? Quando pensaram em si, quando pensaram em simplesmente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não quiseram obedecer, não permitiram amar a Deus e amar ao próximo. Porque a atitude de Adão e de Eva fez os dois perecerem. O alimento daquele fruto, daquela árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, quando Eva comeu, trouxe prejuízo para Adão. E quando Adão comeu, trouxe destruição para Eva. Os dois foram expulsos do jardim do Éden. Os dois foram sofrer. Eva começou a ter dores de parto. Consequência da comida, consequência de comer. Quando Eva come aquele fruto proibido, traz prejuízo sobre a vida de Adão.
ele teve que suar, ele teve que se desdobrar. E ele viveu a angústia da dor da terra. Quando Adão come, traz o prejuízo para Eva, a sua esposa. Não amou a Deus e não amou o próximo. Os dois trouxeram prejuízo, destruição, um para com o outro. Quando a palavra fala comigo e eu não obedeço, pode ter certeza, vai trazer prejuízo. Não só para mim. Porque eu vou estar criando uma estrutura para que o próximo a qual eu tinha que amar também experimente essa estrutura errada e estragada e que traz destruição. Então, Ruth sai, acompanha Noemi, poderia continuar a vida dela, e quando ela chega lá, olha as palavras que ela escuta naquela terra. Quando Ruth chega em Israel, junto com Noemi, Ruth vai trabalhar, vai catar espigas. Ou seja, quando um israelita, quando semeava na terra, quando ele ia colher, ele sempre deixava uma parte da colheita para que os necessitados pudessem colher e alimentar. Muitas vezes eles permitiam e eles deixavam cair do cesto, para que os que necessitados viessem atrás, pegassem e levassem para casa para se alimentar. Sabe aquela história que sexta-feira foi falada, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? É mais ou menos isso. Sabe aquela passagem bíblica que aquele homem semeou na terra e teve a melhor colheita da vida dele, e ele olhou para o celeiro dele e disse: não tem mais como, vou ter que aumentar o meu celeiro para guardar essa colheita e depois desfrutar da vida. Ou seja, disse para a própria alma: agora se alegre, coma e beba, e não precisa trabalhar mais. E o próprio Jesus Cristo diz: louco, hoje mesmo Deus pede a tua alma. Sabe por quê? Porque a colheita abundante não era para ele. O que tinha para o celeiro, ele tinha que colocar lá no celeiro. O que transbordasse, não era para ele. Por isso que o dinheiro, muitas vezes, é a raiz de todo o quê? Mal. Porque quanto mais se adquire, mais quer. E esquece que quando chega a medida e transborda, não é para mim. O transbordar não é para mim. Não é. E tem muitos tropeçando nisso. Porque isso é para amar o próximo. Então, quando Ruth vai fazer a colheita, para levar sustento para dentro da casa, para alimentar Noemi, a qual ela já não considerava mais como sogra, ela considerava já como mãe, como alguém que ela tinha que cuidar, porque Noemi perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos, não tinha mais nada, e Ruth se colocou, ou seja, à disposição. Podia continuar a tua vida, podia continuar a tua caminhada, podia continuar tudo, ou seja, agora estou livre, sou viúva e posso construir outra família. Mas o amor a Deus parte do princípio de amor ao próximo.
ela tinha direito de continuar a caminhada dela. Porém, ela percebeu que se ela continuasse a caminhada normal da vida dela, ela não ia conseguir amar o próximo. E ela tinha conhecido Deus, e ela queria viver o amor de Deus para a vida dela. E o amor de Deus para a vida de todo ser humano impele ele, faz essa pessoa amar o próximo, construir, ter atitudes que o próximo seja alcançado e transformado. Então, diz o seguinte, no versículo 5 do capítulo 2, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Versículo 8 de Rute 2. Boaz foi até onde Rute estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco, não vá colher em outra lavoura, fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim, fique atenta onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados, para não aborrecerem o quê? Você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos o quê? Encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto no chão, perguntou a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz, e também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom, como você deixou o seu pai, a sua mãe e a terra em que você nasceu, para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo que você fez. Muito obrigado, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo, o Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva, e eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Rute e disse: venha, coma conosco, e pegue o pão e molhe no vinho, ou vinagre. Aleluia. Entenderam? Ou não? Compreenderam o que é amar a Deus e amar ao próximo? O discurso de Boaz foi muito claro para ela. Você tinha outra vida. Você podia continuar essa outra vida. Mas você preferiu cuidar da viúva. Mesmo não sendo nada da viúva. Preferiu ser família da viúva. Ela podia continuar se sacrificando, dando ofertas e sacrifícios. Mas ela entendeu que só isso não bastava. Ela entendeu que tinha que amar o próximo. E ela foi agraciada por Deus. Quando Jesus Cristo diz que o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, para que a recompensa venha do Senhor, é isso.
Quando Ruth tomou essa decisão, ela não se preocupou com a sua recompensa, mas a recompensa veio. E todos nós sabemos que se nós continuarmos lendo o livro de Ruth, nós vamos saber que Davi veio da descendência dela. Entendeu? Ela foi bisavó de Davi. Não é? Ou não? Vamos ver se foi bisavó mesmo? Lá no finalzinho do 4. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Uma estrangeira, que não era mais estrangeira. Uma mulher que podia continuar a vida dela, mas preferiu renunciar a si mesma. Eu tenho certeza que hoje você compreendeu o que é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é deixar aquilo que lhe é de direito e viver o propósito e os mandamentos e a vontade e os planos do Senhor para a tua vida. Era plano de Deus isso para a vida de Ruth e ela aceitou. Foi plano de Deus visitar o ventre de Maria e ela aceitou, mesmo sabendo que poderia ser julgada. Ruth não se preocupou se o povo ia aceitá-la ou não, se ia tratar ela como estrangeira ou não. Ela quis amar a Deus e o próximo. E o próprio discurso de Boaz, o próprio testemunho que saiu da boca de Boaz, deixa isso muito claro. Nós conhecemos o que você fez. E reconhecemos. Além de saber e conhecer o que você fez, nós reconhecemos. Por isso, filha, pode continuar colhendo aqui. E ela foi recompensada. Do ventre dela surgiu a descendência de Jesus Cristo. Do ventre dela. Bisavó de Davi. E o interessante, eu chego até a me emocionar. Porque Davi também foi assim. Como? Vai lá para 1 Samuel 24. Davi também foi assim, sabia? Então, igreja, se eu estou comendo fruto proibido, lá na frente, vou ter problema. E eu vou deixar esses problemas para os outros, tá? Se brincar, alcança até a minha descendência. O pecado do pai não atinge o filho. Mas a estrutura que o pai constrói pode prejudicar o filho. Sabia disso? O meu pecado não vai condenar a Marlene, mas as minhas estruturas erradas pode prejudicá-la. E o interessante é que a mesma atitude que a bisavó de Davi teve, Ruth teve em amar o próximo, em viver a palavra de Deus, em cumprir os mandamentos de Deus, em renunciar a si mesmo, porque Davi renunciou a si mesmo. Quer ver? E aí nós vamos orar. Quer ver? Quer ver?
Vocês querem ouvir ou não? Quer ou não? Então vou começar desde o versículo 1. Você tem certeza? Posso mesmo? Então vamos lá. Versículo 1 de 1 Samuel 24. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de En-Gede. Então Saul reuniu 3.000 homens dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens, ou Selá Ramalecote, ou rocha da separação, ou pedra de escape, Ramalecote, Selá. Então continuou dizendo, versículo 3, no lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas, Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez, os homens de Davi lhe disseram, em voz baixa, este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse, certamente vou entregar o seu inimigo nas suas mãos, faça com ele o que você bem entender. Então Davi foi, com todo cuidado e com toda calma, cortou a barra do manto de quem? De Saul. Mas depois a sua consciência começou o quê? A atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de quem? O inimigo Saul odiava Davi, era inimigo, se tornou inimigo. Saul declarou Davi como inimigo. Não foi Davi que declarou Saul como inimigo. Aí tem gente que ainda diz, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Ele foi lá, cortou um pedaço das vestimentas de Saul, do manto real, e depois a consciência pesou, e ele tinha uma promessa que os inimigos dele seriam colocados diante dele, e seriam todos o quê? Destruídos. Sim ou não? Sim. Vamos continuar. Aí ele diz no versículo 6, eu não deveria ter feito o quê? Isso. Disse ele aos seus homens, que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ou seja, a Saul, de estender a minha mão contra o quê? O ungido do Senhor, contra o rei escolhido de Deus, amém? Essas palavras de Davi contiveram seus homens, e ele não permitiu que matassem quem? Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo, ó rei, meu senhor. E quando Saul olhou ao redor, Davi se curvou diante dele, com o rosto no chão, e depois disse a Saul, por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pôde ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos, ou seja, ele falando de Deus, lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo, no entanto eu o poupei, pois disse, nunca farei mal ao meu Senhor, porque ele é o que? O ungido do Senhor, é o rei escolhido do Senhor. Vê isto, meu Pai, que tenho na mão,
é um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não o matei. Isso não o convence de que não procuro fazer-lhe mal, nem rebelar-me contra o Senhor, e que não pequei contra a pessoa do rei? Muito embora esteja me perseguindo para tirar-me a vida. Muito embora esteja me perseguindo para tirar minha vida, o Senhor julgue entre nós dois. Talvez Ele o castigue, mate, vingue, pelo mal que o Senhor procura fazer-me. Porém, eu nunca farei mal ao rei. Davi sabia. Ei, presta atenção aqui, ó. Você que está nos assistindo, você que está na casa de oração, presta muita atenção. Por Davi amar a Deus, ele amou Saul, que era inimigo dele. Não porque ele era inimigo de Saul. Saul havia declarado a inimizade e queria a morte de Davi. Amou a Deus e amou o próximo. Jesus Cristo um dia disse para mim e para você: o homem bom do seu coração tira bons o quê? Tesouros. A atitude de Davi refletiu-se nas atitudes dos soldados dele. As suas atitudes têm refletido naqueles que estão próximos de você. O temor que Davi teve diante do rei ungido, escolhido por Deus, fez os homens que acompanhavam ele temer também. A decisão de Davi de não, mesmo tendo uma promessa, de não executá-la segundo a própria mão dele, e sim que Deus a executasse, fez aqueles homens entender quem era Davi. A atitude de Davi acalmou toda a ira do seu exército, do povo que acompanhava ele, dos seus guerreiros, dos seus soldados. Entendeu? Ou não? Compreendeu? Muitas vezes a gente não sabe porque está tendo tanta intriga dentro de casa. É por causa das atitudes. Por que dentro de casa é uma contenda, no trabalho é uma contenda? São por causa das palavras e das atitudes. A atitude de Davi foi muito clara: eu não toco no ungido. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus Cristo. Tentou fazer ele se apropriar da palavra. E Jesus Cristo foi muito claro em dizer para o diabo: ei, espera aí, eu tenho promessa sim, mas quem tem que executá-la e cumpri-la na minha vida é Deus, não eu me apropriando dela. Davi tinha esse entendimento, de que ele tinha promessa sim, mas quem tinha que cumprir a promessa, não eram as atitudes dele, mas era Deus olhando para a vida dele. Amar a Deus e amar o próximo. Então, o que Ruth tinha como estrutura reflete ao bisneto dela. O mesmo coração que a bisavó tinha para com Deus, o bisneto teve para com Deus. Como a gente erra em não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Que geração a igreja está fazendo? Quais serão as gerações futuras da igreja? Aquela igreja cheia de legalismo?
cheio de que tudo pode. Cheio de liberdade. E esses dias nós aprendemos que a nossa liberdade está limitada por quem? Pelo Espírito Santo. Sou livre sim, mas no Espírito Santo de Deus. Então, igreja, vamos orar e agradecer, porque depois dessa palavra, nós temos que só orar e agradecer pelo amor que o Senhor tem e o cuidado que Ele tem tido por nós. Como que eu posso? Davi já tinha sido ungido rei, o Espírito de Deus já tinha sido tirado de Saul. Logo na frente, Saul persegue de novo Davi, e Davi tem a mesma atitude que teve antes, não tocou no rei escolhido de Deus, porque sabia que Saul era escolhido e ungido por Deus, que no tempo de Deus e na vontade de Deus, Deus executaria os planos, como Ele mesmo diz, que Deus julgue entre eu e você. Está escrito aqui, ó, que Deus julgue entre nós dois, que a justiça de Deus venha sobre nós dois. Não tenta executar a promessa de Deus para a tua vida segundo as tuas mãos. Deixa no tempo dele, no momento dele, na vontade dele, porque ele sabe o tempo certo. Viva ela, aceite as promessas e tenha uma vida que você crê e confie nessas promessas. Faça igual o teu Senhor Jesus Cristo. Podia dizer para Deus: Deus, vou me jogar daqui, como o diabo está dizendo, e o Senhor me protegerá. Jesus Cristo diz: não, capeta, é promessa sim de Deus para a minha vida, mas eu não tentarei o meu Deus. Se um dia eu precisar de ser livre disso, Ele me fará, Ele mesmo realizará na minha caminhada, como fez algumas vezes, onde a multidão queria matá-lo, apedrejado, e ele passou por meio da multidão sem ninguém perceber. Protegeu ou não protegeu? Mas quem fez isso? Foi Deus. Davi sabia que ele tinha uma promessa, mas ele sabia que quem tinha que executar era Deus. O justo não é desamparado, a descendência não mendiga o pão. Permita Deus lhe recompensar. Nunca use a tua mão para ter a recompensa que Deus quer lhe dar. Que a mim, ame a Deus e o próximo, é o que basta. Mais nada. Mais nada. Pai querido, o Senhor hoje nos permitiu ter 2 testemunhos de 2 pessoas que quiseram viver o teu amor e o amor ao próximo. É assim. Davi foi muito claro em dizer, e é isso que arde o meu coração há muitos anos, Senhor. O Senhor é a verdadeira justiça. Como Ele mesmo disse, que o Senhor Deus Pai julgasse entre ele e Saul. Que possamos entender que quando permitimos o Senhor ser a nossa justiça, no tempo certo tudo acontece, Pai. Davi deixou muito claro, Senhor, que o que as pessoas estavam falando a respeito dele era mentira, que Saul estava sendo levado pelo ódio, pelas palavras mentirosas das pessoas. E quantas vezes nós, Senhor, somos assim?
permitimos as palavras das pessoas nos contaminar. Permitimos, Senhor. E muitos ainda têm usado o nome de Deus para nos contaminar, Senhor. Do que viver a tua palavra, do que te amar e amar o próximo. Está aqui 2 exemplos, Senhor, de pessoas que entenderam como é viver nessa terra na tua presença. É permitir que o Senhor execute toda a obra, é se renunciar, é dizer não para a sua própria natureza humana, é dizer não para a vida terrena e mundana, pegar a cruz e te seguir. Foi o que Noemi, foi o que Ruth e Davi fez, Senhor. Viveu os teus planos, te amou e amou o próximo. Se teve alguém, Senhor, que ofertou e declarou e fez sacrifícios diante de ti, foi o rei Davi. Mas se teve alguém também que te amou e amou o próximo, foi o rei Davi, Senhor. Ele deixou tudo preparado para construir o teu templo, a tua casa. Ele oferecia milhares e milhares de sacrifícios e holocaustos à tua presença, Senhor. Mas ele não só fazia isso, ele também te amava. Ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia os seus erros, ele se arrependia, ele abandonava e não praticava mais. Todas as atitudes de soberba Davi reconheceu. Todos os erros da vida Davi reconheceu. Se arrependeu. Amor é esse, graça incalculável. Oh, aleluia. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Ah, Senhor. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. Tu és maravilhoso. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Digno de toda a honra Com e toda a glória. misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ruth e Davi foi servas do Senhor. Foi servos Ao do meu Senhor. respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.